E o TH Entrevista dessa semana convidou o padre Elison Silva, coordenador da equipe de campanhas da Arquidiocese de Maceió, para explicar um pouco para a gente como é que funciona a campanha da fraternidade, que este ano tem o tema Fraternidade e Fome. Seja bem-vindo, padre, ao TH Entrevista e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a alegria de participar e trazer assim esta temática tão importante e tão necessária para a nossa caminhada de fé. A cada ano, a Igreja no Brasil propõe um tema ligado a uma realidade da nossa sociedade que precisa ser iluminada, transformada e como um caminho de preparação para a Páscoa, que nos ajude a viver realmente esta dimensão da Quaresma, que é uma dimensão importante, que é a dimensão da caridade. E este ano, pela terceira vez, nós temos como tema Fraternidade e Fome. E o lema, inspirado no texto do Evangelho, quando Jesus viu a multidão faminta e os discípulos disseram, nós temos tão pouco, e aí Jesus disse, dá-lhe vós mesmos de comer. Então, olhar para a nossa sociedade que passa por este flagelo da fome e, como igreja, como sociedade, o que podemos fazer para aliviar o sofrimento dessas pessoas. A fome, padre, deve sempre incomodar, né? A gente diria, um incômodo social, né? Porque causa uma certa recusa, uma certa vergonha, né? Há uma fome, há uma dor também psicológica. Imagine a dor, a tristeza de um pai de família que não pode alimentar seus filhos. E, além disso, é uma chaga na sociedade. Uma sociedade que se produz tanto num país tão rico como o nosso, e aí nos desafia pensar que uma grande parte da população, porque os números não são inventados, uma grande parte da população passa por privações, sofre com a fome. É uma vergonha também para a sociedade, né? Verdade. É como o senhor estava colocando agora, né? Que pesquisas indicam que mais de 33 milhões de pessoas, né, vivem com insegurança alimentar no Brasil. Conhecer esses números, padre, impulsiona a buscar, né, uma solução para esse flagelo? As pessoas às vezes ficam pensando que é somente uma questão de não ter um pouco de feijão, que isso seria quase um absurdo. Mas você usou a expressão que até a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem usado, de insegurança alimentar. Do que a gente se alimenta, da qualidade dos nossos alimentos, daquilo que se é oferecido, daquilo que nós temos. Será que uma coisa é comer qualquer coisa, né? Outra coisa é comer aquilo que é necessário para que eu possa... Pensemos aqui nas crianças, ter um desenvolvimento, ou mesmo os mais idosos que precisam de certos alimentos, né, para ter uma saúde equilibrada e de qualidade. Então é uma situação muito séria, né? E aqui, pensando no nosso regional, Alagoas também tem números desafiadores, né? A gente olha para o Brasil, esses 33 milhões, mas quando a gente pensa na realidade do nosso estado, que desafia muito, né, sejam as autoridades, como também a própria igreja, que deve ser esta mão estendida, a mão de socorro, né, para a sociedade. Então, os números, como eu disse, são reais. A fome existe. E a gente, às vezes, fica procurando pessoas pedindo, mas há uma fome silenciosa, né? Há muitas pessoas que têm vergonha de se dirigir, de pedir, porque é uma vergonha realmente, né? Dá para saber, padre, quantas pessoas hoje passam fome e vivem essa insegurança alimentar aqui em Alagoas? Olha, os dados do regional, que fez um estudo da conferência, né, dos bispos aqui do regional, fala de quase 50% de insegurança alimentar, né? Que seria não ter realmente aquelas condições de comer aquilo que deveria comer, de se alimentar com aquilo que deveria. As 3 refeições. Isso, né? E aqui, a gente sabe, eu visito algumas comunidades, a gente vê, em alguns lugares de Maceió, as pessoas têm alimentação porque alguma
iniciativa da paróquia, da comunidade ou daquela grupo religioso oferece, né? Então, eu visitei um grupo de cristãos católicos que oferecem as 3 refeições para as crianças da vizinhança, né? Então, é um desafio. E me disse, uma das crianças, eu fui lá na hora do almoço, e uma das crianças disse assim, que vinha, mas ficava triste porque não podia levar para os outros que não tinham o que comer em casa, porque pela faixa etária só ele podia comer, né? Isso não é um problema, não é uma ideologia, não é um mal, né? Que às vezes a gente fica pensando que são coisas inventadas, mas é realmente uma realidade que nos desafia, né? Tão perto da gente. Quando a gente veio de um tempo que dizíamos muito, né? Sobra na nossa casa e falta na casa de alguém. E é verdade. Estamos muito distantes das comunidades cristãs primitivas, né? Que partiam pão ou eram mais solidárias. O texto dos Atos dos Apóstolos diz que não haviam necessitados entre eles. Hoje, a gente precisa superar realmente a indiferença. Acho que este é o pior flagelo no que diz respeito à fome, o pior pecado, né? Esta indiferença. Eu estou bem, está tudo bem, né? E nem sempre é assim. Falta esta sensibilidade para a gente ver e acolher o sofrimento e a necessidade do irmão. Que não é só essa fome física, não. Há muitos que precisam de uma orientação, fome de conhecimento, fome de Deus, né? Fome de justiça, de dignidade, de fé, pessoas sem esperança. Então, da fome física, material, né? A gente brinca dessa fome da barriga, a gente começa a perceber como existem tantos outros elementos que nos faltam. Mas, claro, esta é uma necessidade básica. Então, nós estamos propondo esse tipo de reflexão que ajuda, primeiro, a solidariedade, socorrer esses irmãos, e a longo prazo criar políticas públicas, que não é mais a igreja, mas a igreja cabe orientar, ajudar, discernir, para que não falte alimento. O Papa Francisco sempre bate nessa tecla de que Jesus sempre foi solidário, sempre pensava no outro, sempre se comovia, não era indiferente. Quais são os gestos concretos, Padre, que os cristãos podem ter, principalmente nessa fase da Quaresma, para que seja mais solidário com o próximo? De fato, a gente vive da solidariedade, né? Se a gente pensar que, antes de tudo, o próprio Jesus foi solidário com a nossa condição de pecador e se fez homem como nós, né? Então eu diria que a solidariedade é algo bem concreto, é teológico até, é inspirado no modelo de Jesus. Então nós somos chamados a esta solidariedade. Ela se dá num primeiro nível de consciência. Eu sei que eu não estou só e sei que eu não posso ser indiferente ao sofrimento daquelas pessoas que estão perto de mim. Então é o primeiro passo, tomada de consciência. E o segundo passo é estender a mão. Estender a mão, oferecer a ajuda, oferecer o socorro necessário, sem perguntar. Os antigos tinham uma coisa bonita, eles diziam, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então é um pouco esse estender a mão, este ir ao encontro daquelas pessoas que realmente necessitam deste bem, desta partilha, desse gesto de amor. Então, o maior dom que Deus nos dá é viver, e o maior pecado é a indiferença, né? É não cumprir bem a nossa vida, vivendo essa vida de um modo egoísta, buscando simplesmente a própria realização. Existe algum movimento assim nas paróquias de arrecadação de alimentos ou qualquer outro tipo também, né, de roupas, doações de produtos de limpeza para ajudar essas pessoas? Cada paróquia tem uma realidade muito própria. Nós estamos no universo da nossa arquidiocese, que são mais de 100 paróquias, né? E, embora a gente pode dizer com segurança, todas as paróquias têm uma estrutura
de trabalho social, de pastoral social, que favoreça a campanha, né? Que toca diretamente o tema da campanha. A primeira iniciativa é justamente essa da partilha, que é aquela equipe que arrecada alimentos. Há muitas paróquias que têm já famílias cadastradas. Não só no período da campanha. Não só no período da campanha, sempre. Sim. Né? Equipes que preparam sopa, o sopão, que preparam alimentos quentinhas. E algumas iniciativas que Dom Antônio, nosso arcebispo, está propondo para este tempo, que seria ali no Santuário da Virgem dos Pobres, na Mangabeira, ali um café da manhã oferecido todos os dias a uma equipe de religiosas, com uma equipe de leigos que vão oferecer isto, né? Então, é como se fosse uma mesa, uma casa onde as pessoas podem chegar e ter alimentação. Além de pequenos cuidados, né? Porque tem uma freira lá que é enfermeira, pequenos cuidados que ela pode orientar. E uma outra iniciativa é um projeto que Dom Antônio retomou do Bem-vindo Bebê, que seria garantir as condições de nascimento para as crianças, né, para as mães gestantes, e essa garantia acompanha as crianças nos primeiros anos para que venha ter realmente o alimento necessário para o seu desenvolvimento. Então, são duas ações, né, uma mais antiga que está retomando, e a outra do café da manhã para os pobres, que tenta dar este socorro imediato, né? Que é aquilo que a igreja deve fazer nesse tempo, a caridade. Então as pessoas podem ajudar nas paróquias, ou mesmo levar alimentos, doações para o santuário. Também haverá a coleta da campanha da fraternidade no Domingo de Ramos, que é justamente para estes recursos serem destinados a esse trabalho da igreja em Maceió e também a nível nacional. Ok, padre, muito obrigado pela atenção, pelas informações, e seja sempre bem-vindo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e deixo a todos a minha bênção e aquele sentimento nosso da vida cristã, de amar a Deus e amar o próximo. É isso que Jesus nos pede. Amém. E o TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima.